Olá, queridos! Bem-vindos a mais um clima astrológico. Ai, gente, que semana! Que semana! Primeiro, obrigada por todas as mensagens lindas que vocês me deixam, pessoas. Eu tô com 40 mil inscritos no YouTube, isso me deixa muito feliz. Você do Instagram que não me segue no YouTube, você tem que me seguir no YouTube, porque lá eu lanço o clima astrológico antes. Você tá sabendo que lá eu lanço no domingo? Amados, muito obrigada por todo o carinho, por todas as mensagens, vários comentários sobre o clima da semana passada, fiquei super feliz, né? Muito bom ter vocês por aqui, obrigada mesmo por tudo. Pessoal, vamos falar na semana que vai do dia 16 ao 22 de novembro. Sim! Saiu o meu manual de planejamento astrológico, pessoas, 2021, ele já está disponível, vou deixar o link aqui para você dar uma olhada. Vamos lá explicar rapidinho o que é isso para quem tá chegando agora. Existe a página lá, tiffanyjusto.com/manual 2021. Nessa página tem um vídeo onde eu explico o curso, tem o cronograma do lançamento do curso, porque é um curso que é para você planejar o seu ano de 2021 baseado nas mudanças. O curso tá gigante, mas o curso não está acabado. Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Esse curso, ele tá sendo lançado agora em novembro, né? Tá muito cedo. Então ele tá sendo lançado um módulo a cada semana. Então toda semana eu vou lá e disponibilizo. Nesse momento ele tem um módulo disponível, aí você assiste, semana que vem já é disponibilizado o outro, e por aí vai até o fim de 2020, ele já estará, na última semana ele estará completo. Então aproveitem, tá? O preço de lançamento que vai só até o dia 30. Do dia 15 ao dia 30 é o valor de lançamento, tá incrível! Aproveite, porque esse conteúdo vai ajudar muito você a pegar essas informações que eu passo aqui e aprender a fazer no seu mapa para saber o que está acontecendo na sua vida. Vai lá, confere, por favor. Amados, vamos à novela astrológica mais interessante do Brasil. Tem muitas coisas para falar. Na verdade, eu quero retomar o assunto do vídeo passado. No vídeo passado ficou gigante o longa-metragem, porque eu tinha muita coisa pra destrinchar. E eu acabei não acabando de falar tudo que eu precisava falar, então eu vou pegar esse espaço aqui pra concluir muita coisa que eu deixei ainda por lá, porque também precisava viver, né, e entender o que estava acontecendo. Ai, almofadinha. O que estava acontecendo direito no mundo lá fora. Essa semana a gente começa com uma lua crescente, né? Então começa no dia 16, a lua nova foi ontem. Eu tô gravando numa quinta-feira porque amanhã eu vou pra São Paulo, aniversário da mamãe, né? Preciso... Ai, gente, minha mãe é incrível. Ai, minha mãe, gente. Ai, deixa eu contar pra vocês. Quem não sabe, eu tenho uma história de vida bem triste, gente. É horrível, né? Eu falo assim, dando risada, mas é que a gente tem que superar as coisas, né? Eu perdi meu pai com 3 anos de idade. O meu pai morreu atropelado no enterro da mãe dele, gente, minha avó, acreditem, isso aconteceu. E a minha mãe, querida, maravilhosa, mãe, eu te amo, cuidou muito de mim. A gente tinha mais 2 irmãs, né? Tenho 2 irmãs mais velhas. Cuidou muito de mim, fez um papel de pai, de mãe, por isso que eu sou tão grata a ela, por isso que eu quero desejar 76 anos, desejar parabéns pra mamãe, te amo. Aproveitar o clima astrológico pra isso. Então, pessoal, essa semana passada a gente teve a lua nova, no dia 15. E semana passada aconteceu tudo. A gente teve essa lua nova, que eu tô falando dessa lua nova há séculos, que essa é a lua nova mais potente. Eu tô falando do Marte, que vai ficar direto, e ficou. Agora o Marte tá andando pra frente. Teve a conjunção de Júpiter e Plutão, que foi a terceira conjunção. Nesse momento, todos os planetas, praticamente, com exceção de Urano, Quirón e Netuno, estão andando para frente, então isso já é bastante coisa. E Netuno fica direto agora no final do mês, então o céu está em movimento para frente. Tudo está começando a desemaranhar o que estava emaranhado. E isso é muito importante, porque eu não sei se vocês sentiram um limbo no meio do ano, eu senti isso muito forte, a gente entrou num limbo ali no meio do ano e ficou. Agora parece que a gente sai daquela areia movediça, sabe? A coisa começa a sair. Então por isso que semana passada e essa semana aqui são inseparáveis, né? Elas são muito importantes porque é esse período de transição. Eu já sinto isso energeticamente.
Mas o que eu quero retomar aqui, que é muito importante, é a questão política que está acontecendo, tudo que está rolando no mundo, que não tem como fugir disso, certo? Então eu vou retomar isso dizendo que nessa semana não tem aspectos que não sejam esses que eu acabei de falar e que eu falei semana passada. A gente está com uma lua crescente e essa lua vai finalizar ali numa lua cheia no dia 30, que vai ser um eclipse, então isso já é muito importante. Eu falei que a gente abre a temporada de eclipses. A gente tem o Mercúrio, que eu falei semana passada, que tá bem agitado essa semana, lá para terça, quarta-feira, por causa da oposição de Urano, então a gente vai sentir essa coisa de muita informação. Comentei que essa semana as relações, o afetivo vai estar bastante desafiado por causa do aspecto que Vênus está fazendo para Saturno, Júpiter e Plutão. Então essa semana o amor, o afeto, a diplomacia está bem afetada. E as outras coisas que eu falei que estão todas operando essa semana, por isso que é interessante vocês assistirem o da semana passada. Só que o que acontece, né? Por que isso é importante? A gente está numa lua nova, indo para essa lua cheia, que é um eclipse, e essa transição aí desse período de limbo para esse período de movimento tá me chamando muita atenção, porque faz muito tempo, quem já assistiu os vídeos de 2020, né, quando eu faço essas retrospectivas e tudo mais, eu comentei isso, que 2020 só acaba em março, e tem uma situação que vai acontecer agora no final do ano, e vendo o que está acontecendo politicamente, me chamou muita atenção, então eu vou falar sobre isso, tá? Não vai ter como eu fugir disso. E o que é? Essa questão do Trump e do Biden nos Estados Unidos. Isso tá realmente me deixando bastante de olhinhos arregalados. Primeiro, uma coisa que é importante que eu comentar aqui. Gente, tá rolando coisas em todos os lugares. A gente teve esse apagão aqui no Brasil, né, lá no Amapá, um absurdo. Covid, enfim, eu não vou, essas coisas elas estão acontecendo, mas eu não sou aqui comentarista de todos os eventos, tá? Eu só tô pegando essa questão da polarização política lá nos Estados Unidos como um exemplo, porque eu sei que isso vai dar merda. Eu sei que isso vai dar merda. Por que vai dar merda? Eu quero que vocês tentam seguir aqui o raciocínio louco comigo. Eu tô falando pra vocês que tudo vai pra Aquário. Já tô falando isso há muito tempo, e semana passada eu comentei que é esse o futuro, 2021 vai ser permeado por isso que eu falei que lá atrás, semanas e semanas atrás, eu falei que eu acreditava que o Biden ia ganhar por causa da energia que está disponível em 2021, né, pra frente. Quando 2021 Júpiter e Saturno vão estar em Aquário, 2023 Plutão entra em Aquário, então a energia que a gente vai ver de lá pra frente vai ser muito diferente. Só que o que me assusta é a energia daqui até lá, certo? Porque assim, dia 17 de dezembro, dia 19 de dezembro e dia 21 de dezembro vão ser os encontros. Júpiter entra em Aquário, Saturno entra em Aquário e os dois se encontram em Aquário nessa sequência de dias aí. E esse encontro do 21 de dezembro é aquilo que eu tô falando pra vocês há muito tempo, que é nesse dia 21 de dezembro que esses encontros começam a ser na energia de ar após 200 anos acontecendo, praticamente todos, na energia de terra. Então a gente está mudando, outro dia até li o termo que eles usaram, não é nenhuma mudança de governos, né? Júpiter e Saturno antigamente era assim, um reinado tá mudando, né? É a mudança da dinastia, a mudança assim, sabe, do império. Então, que os antigos falavam, né? Então assim, é muito alarmante no sentido não negativo, mas de chamar a atenção essa mudança de Júpiter e Saturno no dia 21 de dezembro. Só que até chegar nesse 21 de dezembro a gente tem muito tempo. E a gente tem eclipses agora no meio do caminho. E a gente tem Marte em Áries ainda e tudo em Capricórnio ainda. Então, pra mim, nunca foi tão óbvio. E eu não tô falando que um é melhor que o outro. Por favor, ampliem a visão, tá? Não é disso que a gente tá falando aqui, que daqui a pouco aparece os caixa alta. O povo sempre escreve em caixa alta, você já reparou? É o governo, não sei o quê. Sempre é caixa alta. Não sei por que é sempre caixa alta o pessoal que vem
encher aqui nos comentários. O Biden, né, sendo esse novo governo que defende ideias muito mais aquarianas, né, e o Trump sendo um representante muito mais de uma energia Capricórnio-Áries. Claramente, gente, o Trump defende muito mais armas, essa coisa do governante, né? E o outro tem um ideal muito mais social. Só que assim, você não me vem me falar que o Biden é de esquerda, né? Pelo amor de Deus, gente. Nos Estados Unidos, quem que é de esquerda? Acho que nem existe esquerda nos Estados Unidos, né? É outra pegada, assim, né? Então não vamos ser tão bifásico, tão dual, de achar que é direita e esquerda, pelo amor de Deus, né? A coisa é muito mais profunda do que isso. Então, assim, você sabe o que tá me chocando? É isso. É que a gente tem esses dois claros representantes de energias opostas, que são as energias que vão entrar em conflito agora no final do ano. Porque fora todas essas datas que eu falei ali, do dia 17 ao dia 21, que é uma data, gente, simbólica, a coisa já tá, né, acontecendo. No dia 23 de dezembro, o Marte vai fazer quadratura para Plutão. Isso e estando em Capricórnio e Áries, as energias ainda. Conflitos de poder com força. Então a gente já tem do dia 17 ao dia 23 bombas, tá? Fortes. Então eu tô esperando o ano todo para ver o que vai acontecer e agora finalmente, né, eu tô vendo claramente como se delineou essas energias que já estavam. Astrologia é matemática, tá? É tudo previsível. Você vai lá, você vê a matemática. Como aquilo vai tomar forma, a gente não sabe. A gente tem que esperar a coisa aí aparecendo, né? Mas que a gente sabe que vai ter um conflito de poder, a gente sabe porque matematicamente as energias estão brigando. Então, beleza, dia 23 tem esse conflito. Aí, o que vai acontecer? O Marte ele vai ir em direção para o signo de Touro. Ele estava em Áries há 6 meses, ele vai entrar em Touro. E quando os outros lá já estiverem em Aquário e o Marte entrar em Touro, vai daí resolver todas as questões que o Marte causou durante o ano todo de 2020, quando ele esteve em Áries, em Capricórnio. Ele vai olhar toda a questão de 2020 por uma nova perspectiva, que é essa perspectiva de galera em Aquário e a galera em Touro. Calma, acompanha o raciocínio, fica comigo. E o que isso significa? No dia 13 de janeiro, prestem atenção a essas datas. Lembrando que a data é só um símbolo, não é no minuto ali, né? 13 de janeiro, Marte vai fazer quadratura para Saturno. 20 de janeiro, 20. Que dia que é 20 de janeiro, gente? Posse dos Estados Unidos. Marte vai fazer conjunção com Urano e eu fiz o mapa da posse e vai estar assim no minuto, no respiro da conjunção. E no dia 23 de janeiro, Marte faz quadratura para Júpiter. Então, aqui finaliza todo o processo que está rolando em 2020. Só que vai ser finalizado pela energia de Aquário, né? Aquário com Touro, ao invés de Capricórnio com Áries. Então, amados, o que me chama muita atenção, muita mesmo, anotem essas datas, porque elas vão ser muito, muito importantes. É que eu tô achando, eu tô observando, o outro não quer sair lá do poder. E eu tava estudando sobre isso, e o negócio lá nos Estados Unidos é muito mais complexo do que se pode imaginar, né? A coisa a burocracia americana não é o nome, é a lei americana, o processo deles de eleição é todo complicado. Então, assim, vocês sabem que eu tô fazendo essas caras e bocas, vocês já sabem, né? Marte, gente, ele é o guerreiro, ele é o que briga. E estando tudo isso daqui em conflito, eu tô achando que vai ter realmente, eu não vou falar assim, né, um conflito armado tal, porque é muito dramático, assim, né? Porém, a gente vai ver uma treta, mais uma treta nesse período, mais uma treta, que vai começar ali de dezembro, né? Por isso que eu sempre falei que 2020 só acaba em março. E
a gente tem que estar preparado para isso daqui, porque eu não sei o que vai ser, né? Mas é algo a observar com muita atenção, muita cautela. Porque eu acho que o outro vai ficar lá, assim, agarrado no poder e pode ter tanto assim, terem que tirar ele, terem que... Eu não sei o que vai acontecer, mas esse período aqui vai ter treta, tá? Vai ter muita, principalmente no dia da posse. O que me choca é esse dia da posse. Então, por mais que, vamos supor que dê tudo certo, né? E o Biden, porque ele foi eleito, né? Que ele tome o poder, no sentido de tome posse, vai ter um backlash aí, vai ter uma reação do anterior, né? Ou dos aliados dele lá, do povo que segue ele, né? Dos seus, com todo respeito, né? Dos seus apoiadores. Então vai dar treta, vai dar merda, vai dar treta e vamos nos preparar. Então era isso que eu queria comentar, porque eu sei que vocês estão bastante curiosos, né? Sobre isso. E eu também tô super curiosa, porque eu fico imaginando o que será que vai acontecer nesse período aqui, e cada vez mais eu vejo, né, que ele tá querendo permanecer. A gente espera que não aconteça um golpe de Estado. Isso seria um golpe de Estado, na minha opinião, né? A pessoa não sair dali. Mas eu sei que tem gente que acredita que não, né? Apesar dele não ter provas ainda, né, de que foi fraudado. Quando ele apresentar as provas, a gente olha as provas, né? Mas, enfim, daqui a pouco aparece as caixas altas aí. Tem uma coisa que eu queria comentar que é bem interessante, que eu também não comentei semana passada, né? Eu assisti o discurso dos dois e eu tenho que dizer que a vice, né, é Kamala que se fala, né? Eu nunca sei, tem que ouvir mais pra decorar como é que se fala o nome dela corretamente. Eu fiquei bem impressionada com o carisma dela. Olhei o mapa dela, ela tem ascendente em Gêmeos, ela tem Marte em Leão na casa 3, ela tem um carisma e ela é libriana, né? Então, assim, ela traz o equilíbrio. Eu fiquei bem impressionada. E ela é nascida em lua cheia também, assim como Joe Biden também, tá? Joe Biden, escorpiano com lua em touro, também nascido em lua cheia. E aí foi isso que eu queria comentar semana passada, que eu acabei não comentando, que eu achei bem legal, bem interessante. Eu assisti o discurso e peguei algumas palavras-chave assim para refletir, e ela falou a palavra cura, né? E ele também falou cura. A primeira coisa que ela falou foi: o John é um curador, uma coisa assim. Isso eu achei fantástico, tá? Porque é o seguinte, ele é escorpianíssimo. Ele é um escorpião de casa 12, ele tem acho que 4 planetas em escorpião, tá? O ascendente dele é Sagitário, mas ele tem o Sol, Marte, Mercúrio, se eu não me engano a Vênus também tem escorpião, ele tem um estélio ali, né? Então, ele é muito esse arquétipo que viveu o trauma, que viveu a perda, né? Então ele tem essa marca. Ele tem muita dificuldade na fala, ele teve várias questões, ele perdeu a esposa também, não sei se vocês sabem essa história. Só que o escorpiano, né, ele fala dessa coisa de transmutação, de dor e de cura. Mas quem também fala muito de cura é Quiron. E quando ela falou naquele discurso sobre cura, imediatamente eu já fui para Escorpião e imediatamente a minha mente já foi para Quiron. Eu fui olhar, né, eu estudei o mapa de todo mundo ali, dos envolvidos, eu tô sempre de olho no mapa dos envolvidos. E ele tem Quiron em conjunção com o nó do norte na casa 9. Eu achei isso muito interessante. Primeiro por causa das questões de fala que ele tem, mas a questão do nó do norte ser o nosso ponto de destino e o nó do norte estando em conjunção com Quiron fala muito de uma missão de cura, né? Em todos os sentidos, assim, tanto que ele curou e se curou dentro da vida dele, sendo um representante de uma cura, de superação, né? Como também isso sendo parte do destino dele, e ela falando isso, né? Ali no discurso dela, eu achei isso fantástico, né? E no mapa dela também, o Quiron aparece, assim, eu não lembro exatamente no dela, mas no dele me chamou bastante a atenção essa questão. Então é interessante a gente também pensar nos envolvidos, né, que a gente vai ter eclipses em Gêmeos e Sagitário. E o Donald Trump tem Sol em Gêmeos, é outro de lua cheia. Sol em Gêmeos e Lua em Sagitário. E os eclipses vão acontecer no Sol e na Lua dele. No Sol vai estar mais longe, mas vai acontecer na Lua. Os eclipses, eles são cartas do... Como é que é o nome daquele? É o Coringa.
Coringa no sentido de, tipo, vir uma coisa inesperada, sabe? O eclipse, ele traz isso, assim, uma reviravolta. Então, tudo pode acontecer. E os eclipses, ele tá com um retorno nodal, né? Então, ele tem o nó do norte na casa 10 com o sol dele. Então, isso quer dizer que ele também nasceu em eclipses, né? O Trump nasceu no eclipse de lua cheia. Então, quando os eclipses caem, né, num setor onde ele mesmo já é nascido em eclipse, isso quer dizer que tudo pode acontecer. Só que o Trump tá com Netuno bem em quadratura com esse Sol e Lua dele, né? Tá super técnico esse vídeo hoje. Ele tá com Netuno em quadratura, tá? Então tem confusão, tem névoa, tem dissolução. Só que isso pode ir pro lado, né, da mentira, porque Netuno dá esse aspecto, né, de enganação, de mentira, de tal, como ao mesmo tempo ele se dissolvendo, ele passando por dissoluções. Então, assim, eu acho que o mapa natal de ambos não é uma questão de falar assim, esse vai ganhar, então esse vai ganhar não, né, porque já ganhou. Mas esse vai acontecer isso, com aquele. Eu não gosto muito de ir por esse lado, porque depende muito de como a pessoa vai encarar aquilo, como que ela vai vivenciar aquilo. Mas é claro e evidente que o mapa dos dois está com muitos aspectos fortes, tá? Isso é bem claro. Mas o Biden, que vai fazer aniversário essa semana, né? Tem um aniversário bastante favorável, né? O sol dele tá muito favorável, o sol dele tá recebendo aspectos de Plutão, né? Ele fez aniversário depois desses movimentos no céu, então isso também aponta aí por esse lado, mas os dois estão sob ataque, né? Isso é óbvio. Imagina você ser qualquer um dos dois vivendo esse momento tão sem precedente mesmo. Mas olha, fica a percepção ainda, hein? 2021, tudo vai entrar em Aquário, mas como uma transição, porque a gente vai ter a quadratura de Saturno-Plutão, a briga entre o velho e o novo, tá? E em 2023, Plutão entra em Aquário. Então a gente está indo para uma nova realidade. Não esqueçam isso. 21 de dezembro, né, agora de 2020, a gente muda um ciclo gigante. Então, se em 2020 a gente já passou por tudo isso, e por causa dos ciclos que viraram, a gente ainda não virou um dos ciclos, tá? A gente tá no processo dele, mas a gente ainda não virou, então ainda falta uma carta nova. E é isso que eu tô esperando o ano inteiro, falar, cara, se a gente já tá vivendo tudo isso com essas viradas aqui, ainda tem mais, o que será que está por vir, tá? Então eu estou intrigada, vamos acompanhando. De novo, tô usando os Estados Unidos como um exemplo, porque, querendo ou não, eles ainda... eles são a potência que dá o exemplo, né? Dá o exemplo não, né? Dá, assim, aquela potência que as pessoas ainda espelham os Estados Unidos, né? Então, o que acontecer lá, a gente sabe que vai mudar aqui. Então, eu tô usando eles como exemplo por causa disso. Por isso que eu não tô vendo as tragédias nacionais nesse momento, tá? Porque tiveram várias. Nem aquela moça, coitada, gente, não vou nem falar, tá? Mas essas coisas também estão no meu radar aí. Mas essa realmente é uma que a gente vai acompanhar, assim, bem forte. Amados, eu vejo vocês no próximo clima. Ah, e não esquece, hein? Manual, tiffanyjus.com/manual 2021. Vai lá, tá incrível. Pra vocês acompanharem toda essa novela mexicana lá no meu manual, ainda pra vida de vocês. Quer coisa melhor que isso? Ah, gente, um beijo!